Oi, gente, boa tarde. Então, como eu comentei nos stories, eu vim fazer reflexão do, do meu devocional que eu estava lendo esses dias. E eu deixei lá que eu estava refletindo e estudando o livro de Segunda Reis. E lá no capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 19, é uma passagem que me chamou muito a atenção. E achei bem impactante. Para mim foi assim bem impactante, foi bem pontual. Muitas coisas que Deus ministrou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Diz assim: neste tempo, o subtítulo diz assim: Os mensageiros da Babilônia. Lá no versículo 12 diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Ezequias é aquele rei de Judá, em que o profeta chegou para ele, o profeta Isaías chegou para ele e disse para ele colocar sua casa em ordem, porque o Senhor iria levá-lo. E ele foi lá, orou, e o Senhor deu para ele, ainda acrescentou a ele mais 15 anos. Esse rei foi um rei que fez com que os altares, com que os ídolos fossem destruídos, e ele fez aquilo que o Senhor pedia que ele fazia. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Então foi um rei muito abençoado por Deus. E por ele ser aquele rei que fazia tudo aquilo que o Senhor queria e andou integramente, foi íntegro, né, na sua conduta, no seu reinado com o Senhor, Deus o abençoou, prosperou, né? Prosperou suas riquezas, seus gados, seu reinado foi um reinado próspero. E, e aqui vai contar, né? Vai dizer, né? Que o rei da Babilônia enviou uma carta e um presente a Ezequias, porque sabia que ele havia estado doente. E aí continua aqui no versículo 13. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa e seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada em meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías lhe disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. E é aí que vem a minha reflexão, algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Eu coloquei uma enquete esses dias no Instagram, no meu Stories, perguntando o que vocês achavam que era o que representa a Babilônia para nós cristãos no sentido espiritual. Para hoje, né? No sentido espiritual, né? De nós cristãos. E muitos responderam que se representa o mundo, o sistema mundano. E sim, Babilônia representa o mundo. O rei da Babilônia representa Satanás.
E o que o Senhor ministrou no meu coração? Que esses mensageiros, os mensageiros da Babilônia, diz o subtítulo. Esses mensageiros, eles foram enviados pelo rei da Babilônia. E lógico que o rei da Babilônia não queria se aliar ao rei Ezequias. Ele era um rei que sim, mandou seus mensageiros, mas na verdade esses mensageiros estavam indo para olhar tudo que ele tinha, porque era muito comum nessa época aqui, eu não vou entrar nem no contexto histórico, né? Mas só para vocês entenderem, era muito comum os reis tomarem as terras, reinar ou em outros países, né? Afugentar, aprisionar o rei, matar o rei e tomar aquela terra para reinar. Isso era muito comum. E aqui, Ezequias, ele como foi muito abençoado por Deus, e o rei da Babilônia, né, cresceu o olho. Então ele enviou seus mensageiros. E Ezequias não teve muita sabedoria aqui, por quê? Porque ele, de uma certa forma, ele, na inocência, vamos dizer assim, ele achou que o rei estava realmente preocupado com sua saúde, né? Porque aqui diz no texto que o rei enviou cartas e presentes a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. E Ezequias, achando que o rei estava numa boa de uma intenção, né? O que ele fez? Ele permitiu que os mensageiros vissem todo o palácio, todos os seus tesouros, tudo aquilo que ele conquistou, que Deus deu para ele, né? Tudo aquilo que havia sido conquistado também dos reinados anteriores, né? E ele mostrou tudo. Então aqui a história conta que Ezequias não teve a sabedoria do Senhor de não permitir que eles não vissem tudo aquilo que ele tinha no seu reinado. E o que o Senhor falou comigo muito forte foi que muitas vezes Satanás envia seus mensageiros. Sim, ele envia os seus mensageiros na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento, nos nossos filhos, até na nossa casa física mesmo. Ele envia seus mensageiros para quê? Para ver tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. E sabe, nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E eu vou falar aqui na parte espiritual. E quantas vezes Satanás envia seus mensageiros, pessoas, né, ou até mesmo situações para que roubem ou para que vejam, vamos dizer assim, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, todo o tesouro, toda a riqueza. E aqui eu não estou nem falando na riqueza física, material, não, mas eu estou dizendo nos dons, nos talentos, na alegria, na paz, em tudo aquilo que é tesouro para nós, sabe? A presença do Espírito Santo. E Satanás, ele envia assim seus mensageiros através de pessoas ou através de situações para que, além de nos roubar isso que o Senhor nos deu, ainda possa nos destruir, né? E o Senhor falou muito forte comigo também na situação da nossa casa. E agora eu tô falando de casa física mesmo, dentro do nosso lar. Quantas vezes a gente traz pessoas que a gente não sabe que são enviados de Satanás para adentrar a nossa casa, para ver o que a gente tem, para conviver com a gente, e a gente acaba se abrindo, a gente acaba mostrando os nossos tesouros, tesouros ali que o Senhor nos deu, a alegria, a paz, a felicidade, bens financeiros até mesmo, e a gente acaba compartilhando com essas pessoas e a gente não tem o discernimento muitas vezes de saber que são enviados de Satanás. O rei da Babilônia, ele não queria simplesmente saber se o rei estava bem. Ele queria realmente vistoriar, ver como é que estava lá, para saber qual o momento
e o que tinha lá para que ele pudesse tomar. E nós agimos dessa mesma forma, deixamos que Satanás entre de mansinho através de pessoas ou situações e acabe destruindo, roubando tudo aquilo que nós temos. Porque aqui o profeta Isaías deixou muito claro: porque você fez isso, porque você permitiu isso, vai haver um tempo, ele falou aqui, ó. Ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo que houver no palácio, e isto é, tudo aquilo que seus pais ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem nos dado, nos entregado, se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção em quem nós temos criado aliança, em quem nós temos trazido para dentro da nossa casa, em quem nós temos confiado, ou até mesmo permitido que entrasse dentro do nosso lar, tudo isso será roubado, todo o nosso bem, toda a nossa alegria, tudo aquilo que o Senhor nos deu, dons, talentos, será roubado será tomado por este rei, que a gente sabe que Satanás é o Senhor é o Senhor deste mundo, né? É o príncipe deste mundo, nós sabemos. E eu digo também, muitas vezes nós permitimos que sentimentos ruins entrem na nossa casa espiritual, entrem no nosso templo, entrem e façam morada. E ali, com esse sentimento ruim ou com pensamentos ruins, Satanás entra e faz um grande estrago. Eu não sei se para vocês ficou tão claro o que eu queria dizer quanto o que o Senhor ministrou no meu coração, mas se eu puder te dar um conselho, seria: vigie com o que você tem deixado entrar na sua casa espiritual, no seu coração, no seu templo, na sua morada de Deus. E vigie com quem vocês têm compartilhado, criado alianças e permitido que entre dentro do seu lar, da sua casa física mesmo. Muitas vezes nós precisamos sim pedir para o Senhor se nós podemos nos aliançar fazer certos tipos de aliança, ter certos tipos de amizade, permitir que certos tipos de pessoa entrem dentro da nossa casa, para que nós não venhamos colocar ali dentro pessoas enviadas de Satanás. E quanto à nossa casa espiritual, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, nós também precisamos pedir para o Senhor o que nós vamos permitir que entre. A Bíblia fala: guarda o seu coração, porque dele vem as saídas da vida. A Bíblia também fala que nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom, agradável, puro, que tem boa fama. Então nós precisamos cuidar com aquilo que nós deixamos entrar para dentro da nossa casa espiritual, para que aquilo que entre não roube a nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde mental, os nossos dons, os nossos talentos e tudo aquilo que o Senhor nos deu como tesouro, como riquezas para nós, usarmos para Ele. E é isso. Vamos vigiar e orar ao Senhor para que Ele possa nos dar sabedoria que vem do alto. Amém? Deus te abençoe. Eu espero que tenha sido esclarecedor essa reflexão e que o Senhor ministre a verdade da palavra dele no seu coração. Não da mesma forma que ele ministrou no meu, porque cada um de nós temos uma forma diferente de receber a palavra. Só o Senhor sabe aquilo que precisa ser ministrado no meu coração, no seu coração. Mas eu desejo que ele ministre a verdade da palavra dele no seu coração. Amém? Deus te abençoe.